Boa noite a todos. É com muita alegria que nós damos início agora à nossa conferência de encerramento deste evento que para nós foi um motivo de muita alegria e muita honra. Tivemos uma participação considerável dos alunos e professores, a quem agradecemos com muito carinho o prestígio e a audiência. Vocês que fazem com que o nosso evento aconteça e nos estimulam para que o próximo venha com a mesma alegria. Temos aqui a honra e um grande contentamento de termos, o professor José Eduardo Santos Lohner para encerrar o nosso evento. Ele que também traduziu uma obra, entre várias, mas aqui chamou a nossa atenção para o evento, que é sobre a tranquilidade. Então, nós pensamos que não teríamos um nome mais adequado para o encerramento deste evento, que tem por tema a tranquilidade no mundo antigo. Vou agora apresentar a vocês, o professor doutor José Eduardo Santos Lohner, que é graduado em Letras, com bacharelado em Português e Latim, doutor em Letras Clássicas pela Faculdade de Filosofia, Letras, Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, onde atua como docente na área de Língua e Literatura Latina e do programa de pós-graduação em Letras Clássicas. Há muitos anos dedica-se ao estudo e à tradução da obra de Sêneca, sobre a qual tem publicado artigos acadêmicos e livros. Traduziu as tragédias Agamemnon pela Globo em 2009, editora Globo 2009, Tiestes na editora da Universidade Federal do Paraná, em 2018, os diálogos sobre a ira e sobre a tranquilidade da alma, na Penguin, Companhia das Letras, 2014, sobre a brevidade da vida e sobre a firmeza do sábio, também pela Penguin e Companhia das Letras, 2017, e sobre a providência, sobre a vida feliz e sobre o ócio, também na Penguin, Companhia das Letras, 2021. Professor, é com muita honra que passo a palavra e peço apenas uns segundinhos para que eu faça agora o compartilhamento do seu texto. Por favor. Obrigado, professora Maria Aparecida e professora Juliana, pelo convite. Eu aceitei com muito prazer, um tema muito interessante, com o qual eu trabalhei durante a tradução desse texto de Sêneca, e agradeço também a presença de todos que estão ouvindo, e saúdo meus colegas que me antecederam aqui nas falas de hoje. Eu pude assistir, felizmente, e aprendi bastante com vocês, falas muito interessantes, e então estou muito contente de estar aqui com vocês hoje, e me deram a honra ainda de finalizar esse evento, Então, sou muito grato a todos. Professor, apenas uma correção, Não anunciei o título, da sua fala, perdão. Então, como vocês podem ver na tela, o título é O Diálogo sobre a Tranquilidade da Alma, de Sêneca, no contexto da educação filosófica dos estoicos. Muito obrigada a todos, professor, por favor. Então, eu até observo de início que eu vou tratar de questões que vão envolver as duas áreas contempladas aqui nesse evento, tanto a área de filosofia quanto a área de letras, propriamente, letras clássicas, A despeito de hoje nós termos tido
conferências voltadas mais para a questão do campo das letras, mas eu vou necessariamente, assim como já alguns colegas fizeram, né, ter que tratar um pouquinho de algumas questões também no campo da filosofia, né? Até onde eu me sinto à vontade para fazer isso, obviamente. Tem sido um tema de muito estudo nos últimos anos para mim, né? Então, eu inicio assim, né? Vocês têm ali alguns excertos que eu vou citar ao longo da fala, e aí eu peço a gentileza da professora rolar o texto à medida que eu for apontando ali os excertos, né? Então, é isso. Na antiguidade greco-latina, a filosofia teve propósitos bem mais abrangentes do que aqueles que hoje costumam ser atribuídos a essa disciplina. Para os antigos, o objetivo do ser humano era tentar alcançar um desenvolvimento pleno de suas potencialidades anímicas, o que significava buscar expandir sua consciência da realidade a um nível ilimitado, equivalente ao nível da consciência divina. De fato, a assimilação a Deus, entre aspas aqui, na terminologia platônica homoiousis theou, era colocada como objetivo final da vida humana, uma condição vista como potencialmente realizável, dada a origem divina do homem. Esse estado de plenitude foi designado como sabedoria, em grego, sofia. A filosofia teve o propósito de oferecer as técnicas para alcançar esse fim. Como Sêneca ressalta numa passagem das Epístolas a Lucílio, a Epístola 48, parágrafo 11, o primeiro excerto ali, né? Ele diz: é exatamente isto o que me promete a filosofia, tornar-me igual a Deus. Parendel faciet. As escolas de filosofia surgidas no século IV e a partir do início da época helenística, a despeito de diferenças doutrinais e metodológicas, tiveram em comum o objetivo de propor modelos de busca da sabedoria. Assim, longe de ter sido uma disciplina de natureza intelectual, restrita a um conteúdo teórico e abstrato, a filosofia antiga teria sido predominantemente uma atividade prática de educação do espírito, uma atividade de natureza ativa e vivencial, que exigia a adoção de um modo de vida particular, voltado para o exercício de transformação interior mediante o fortalecimento da ratio, faculdade que se concebia como sendo comum ao homem e à divindade, e a consequente superação gradual das limitações impostas por hábitos de pensamento condicionados pelos impulsos passionais. Essa concepção sobre a natureza e os objetivos da atividade filosófica na antiguidade, como é bem sabido, foi trazida à luz e descrita em toda a complexidade de seus aspectos, especialmente por dois estudiosos, já citados hoje pela Renata, né, Pierre Hadot, e também sua esposa, Ilse Traut-Hadot, que produziram uma extensa obra exegética. Os textos filosóficos remanescentes de Sêneca destacam-se como uma das principais fontes utilizadas por esses dois estudiosos no trabalho de reconstituição das práticas e do contexto da atividade filosófica entre os antigos. Em contrapartida, o trabalho deles, bem como de outros autores que adotam linha de análise similar, contribui, a meu ver, de modo decisivo para a compreensão de aspectos fundamentais dos escritos de Sêneca, envolvendo questões relativas tanto ao conteúdo quanto à linguagem e aos recursos de elocução adotados pelos filósofos cordovês. Vistos nessa perspectiva, os textos de Sêneca adquirem uma dimensão e um significado mais claros e precisos, ao se considerar que eles retratam vários aspectos da atividade filosófica
integrados no âmbito de um programa de desenvolvimento de potencialidades humanas, não restritas apenas ao campo intelectual, mas que envolvem também outras capacidades do espírito que abrem a possibilidade, se não da conquista, pelo menos da aproximação a um estado de consciência pleno e permanente, descrito com frequência na obra de Sêneca e referido por expressões que são conceitualmente muito próximas e por vezes intercambiáveis, como tranquilitas animi, tranquilidade da alma, vita beata, a vida bem-aventurada, a vida feliz, sumum bonum, o bem supremo, honestum, excelência interior, virtus, ratio perfecta, razão perfeita, e por fim sapientia. Todos termos, como eu disse, muito próximos conceitualmente da maneira como eles são utilizados na obra de Sêneca. Como mencionado, o grande obstáculo ao desenvolvimento das potencialidades anímicas são as perturbações causadas pelas afecções passionais. A base desse problema foi analisada a partir do ensinamento socrático sobre as faculdades constitutivas da alma, os fatores que interferem no funcionamento delas e geram insuficiências na apreensão de níveis distintos de realidade. Esse tema foi amplamente discutido pelas doutrinas da época helenística e, como se sabe, recebeu particular atenção dos estoicos. A filosofia configurou-se como uma medicina da alma, como enfatiza Cícero nas Tusculanas, obra que traz uma síntese das teorizações sobre os mecanismos das afecções passionais efetuadas pelas principais correntes de pensamento então estabelecidas, acadêmicos, peripatéticos, epicuristas e estoicos. Para as diferentes doutrinas, o transtorno passional tem origem no julgamento equivocado, numa falsa opinião sobre o valor dos eventos que nos ocorrem. Pertence ao domínio da filosofia antiga a discussão sobre essa questão e a proposição dos meios que permitam superar tal limitação. Eu cito agora uma passagem das Tusculanas, 4, 83, 84, livro 4, né, das Tusculanas. Mas seja do abatimento, seja das demais doenças da alma, a cura é uma só. Todas se fundam na opinião e na vontade, e delas se padece pelo fato de parecer justificado que seja assim. Esse erro, que é como que a raiz de todos os males, a filosofia promete extirpar completamente. Então, devemos nos submeter a seu tratamento e nos permitir ser curados. Antes de expor alguns pontos básicos na análise das afecções passionais proposta pelos estoicos e que vão interessar para a leitura do diálogo sobre a tranquilidade da alma, de Sêneca, importa detalhar brevemente alguns aspectos formais e contextuais constitutivos desse texto, da tranquilidade. Né? Conforme um modelo fixado já nas escolas atenienses, a prática da filosofia se dava no âmbito de um círculo de amigos. A escrita filosófica de Sêneca, em conformidade com longa tradição desde Platão, recria o cenário de suas relações privadas no âmbito das atividades relativas à filosofia, envolvendo um grupo bastante restrito e seleto de destinatários. Importa notar que todos eles, tal como o filósofo cordovês, eram cidadãos da classe equestre. Quando eu falo filósofo cordovês, só lembrando para os que não se recordam, né, Sêneca era nascido em Córdoba, uma cidade que até hoje, né, está lá de Córdoba, no sul da Espanha. Né, então, me refiro a ele. Importa notar que todos eles, tal como o filósofo cordovês, eram cidadãos da classe equestre, o extrato mais abastado da sociedade romana, e atuavam no alto escalão da vida pública. Considerando apenas os diálogos,
os destinatários dessas obras podem ser divididos em dois grupos. De um lado, o dos integrantes do círculo de ensinamento, conduzido pela persona do próprio Sêneca na função de instrutor. De outro lado, o de destinatários externos a esse círculo. Do primeiro grupo, de, entre aspas, discípulos, fazem parte Gaio Lucílio Júnior, a quem é dedicado o diálogo sobre a providência, destinatário também da prestigiosa coletânea de epístolas e do tratado de física, que a Renata hoje, né, muito bem comentou, que eu traduziria por investigações sobre a natureza, sempre aquela questão das traduções, né? Questiones é um termo que pode ser traduzido por questões, mas também por investigações sobre a natureza. Bom, além de Lucílio, Novato, né, irmão mais velho de Sêneca, é outro destinatário desse círculo, como eu disse, interno, né, e identificado também como Galião, após um rito de adoção, é o destinatário dos diálogos sobre a ira e sobre a vida feliz. Por fim, Aneu Sereno, também um provável familiar, personagem a que são endereçados os diálogos sobre a firmeza do sábio e sobre a tranquilidade da alma. Conjectura-se que também sobre o ócio tenha sido dedicado a Aneu Sereno, né? Os do segundo grupo, né, de destinatários, aqueles externos, né, fariam parte dele Paulino, provavelmente o sogro de Sêneca, que é o dedicatário sobre a brevidade da vida. Márcia, uma figura da aristocracia romana, da época imperial, né? Élvia, que é a mãe de Sêneca, e, por fim, Políbio, que foi um liberto que atuou como secretário do imperador Cláudio, a cada um dos quais são endereçados diálogos consolatórios, né? Então, totalizando aí 10 diálogos, que é a coletânea que nós temos, né, que chegou até nós, provavelmente completa. Não é irrelevante o fato de que, em quase todos os diálogos, o tema e o desenvolvimento têm estreita relação com o perfil de cada destinatário. No caso do Sobre a Tranquilidade da Alma, até mesmo a possível conveniência da escolha de um interlocutor de nome Sereno foi levada em conta pela crítica recente. Sabemos que Sereno era bem mais jovem que Sêneca, manteve forte laço de amizade com o filósofo, exerceu o importante cargo de Praefectus Vigilum, chefe do Corpo de Bombeiros, e sofreu morte prematura em 62, da Era Comum. Porém, os dados do seu perfil que mais interessam são os que vêm indicados no próprio diálogo. De modo insólito, dentro da coletânea, a primeira parte do Sobre a Tranquilidade da Alma é ocupada por uma fala atribuída ao destinatário, é o único caso dos 10 diálogos em que isso ocorre. Nela, a personagem, dirigindo-se a Sêneca como a um terapeuta, faz um minucioso relato sobre seu estado anímico, o que se chama em latim de habitum animi, né? Seu estado anímico, seu estado interior, efetuando um autoexame de suas ações no âmbito público e privado, e de suas reações psíquicas a variadas situações cotidianas. A cena retrata não só uma personagem entregue ao exercício do modo de vida preceituado, no caso pelo estoicismo, na Roma imperial, como também o tipo de interação que havia entre instrutor e discípulo como parte da atividade filosófica, nesse contexto, né, de ensinamento filosófico. Chama a atenção, logo no início do relato de Sereno, as indicações que ele dá sobre o estágio em que ele se encontra dentro do processo de educação filosófica. Eu selecionei essa passagem do primeiro capítulo do Sobre a Tranquilidade, o parágrafo 2 do primeiro capítulo, 1, 2, sobretudo percebo em mim, né, são as palavras de Sereno, sobretudo percebo em mim o seguinte estado interior, habitum illum, né, o seguinte estado interior.
E por que não confessaria a verdade como a um médico? Nem estou de todo liberado dos males que temia e detestava, nem, por outro lado, estou entregue a eles. Encontro-me num estado tal que, apesar de não ser o pior, é igualmente lastimável e penoso. Não sou doente, nem saudável. Sereno avalia, portanto, que seu estado anímico estaria numa posição intermediária dentro de uma escala de evolução terapêutica e identifica como principal característica desse estado a instabilidade do equilíbrio psíquico, bonae mentis infirmitas, como ele diz, devido à oscilação, a fluctuatio entre disposições de ânimo contrastantes, condição que o mantém distante do estado de tranquilidade. No trecho seguinte, do parágrafo 15 e também 17, ele diz: para não percorrer longamente cada situação, em todos os casos me persegue essa instabilidade no estado de equilíbrio anímico. Peço então, se tens algum remédio com que possas pôr fim a essa minha flutuação, que me consideres digno de dever-te minha serenidade, em latim tranquilitate. Sei que não são perigosas essas oscilações da alma, nem acarretam nada de alarmante. Para expressar-te por uma exata comparação aquilo de que estou me queixando, não me sinto atormentado pela tempestade, mas pela náusea. Portanto, elimina esse meu mal, qualquer que seja ele, e socorre quem padece mesmo a avistar terra. Pouco depois, ao iniciar sua longa fala em resposta ao amigo, Sêneca confirma que Sereno já superou o estágio inicial no processo terapêutico da alma, ao comparar seu estado ao de enfermos que se recuperaram de longa e grave enfermidade, mas sentem ainda pequenas indisposições ocasionais, apesar de já estarem sãos. E logo conclui sua avaliação reafirmando o avanço realizado por Sereno no controle dos impulsos passionais, e igualmente na capacidade de resistir à influência negativa da opinião comum, fator que para os estoicos está na origem dos transtornos psíquicos, como indica o trecho a seguir do segundo capítulo do diálogo, parágrafos 2 e 3. Assim, não há necessidade daqueles procedimentos mais duros já ultrapassados por nós. O Sêneca assinala aqui que eles já percorreram um caminho nessa evolução terapêutica proposta pelos métodos filosóficos. Quais seriam esses procedimentos mais duros? Às vezes, contrariar-te ou enfurecer-te, ou então pressionar-te com severidade, mas daquilo que vem por último, a necessidade daquilo que vem por último, ter confiança em ti e acreditares que avanças pela via certa, sem deixar-te desviar pelos rastros dos muitos que perambulam por todo lado, de quem vagueia em torno do próprio caminho. É uma referência a opinio communis. No entanto, o que desejas é grandioso e elevado, e se avizinha do divino. Não sofrer perturbação. Na Epístola 75, Sêneca menciona a Lucílio o fato de que os participantes do processo de educação filosófica, designados pelo termo proficientes, percorrem diferentes níveis de aproximação ao estado de sabedoria. Ele então cita uma distinção de 3 classes entre os que avançam em direção dessa meta. No trecho da carta 75, parágrafo 8. Como? É uma voz de um interlocutor, que poderia ser Lucílio ou um interlocutor anônimo. Como? Não há outros níveis abaixo do sábio? Fora da sabedoria, há de súbito um abismo? Não, segundo penso, responde o Sêneca. Quem avança na direção dela
inclui-se ainda no número dos estultos, porém, deles está separado por grande distância. E mesmo entre os que avançam, existem grandes diferenças. Na opinião de alguns, estão divididos em 3 classes. O termo proficiens, né, literalmente é isso, aquele que avança, aquele que faz progressos, né, em referência aos que estão engajados na via filosófica. Bom, os primeiros, né, dessas 3 classes, os primeiros são os que ainda não possuem sabedoria, mas situam-se já nas vizinhanças dela. No entanto, mesmo o que está próximo está fora. O segundo grupo é o daqueles que se liberaram não só dos piores males da alma, como também das afecções passionais, mas de maneira tal que não detêm a posse definitiva do estado de firmeza que alcançaram. Podem, de fato, recair nos mesmos males. O terceiro grupo está a salvo de muitos e graves vícios, mas não de todos. Liberou-se da avidez, mas ainda sente ira. Já não se inquieta pelos prazeres, mas ainda pela ambição. Já não sofre de cupidez, mas ainda de medo. E no próprio medo mostra-se bastante firme em relação a uns e cede diante de outros. Despreza a morte, mas teme a dor. Essa escala, citada por Sêneca como mera opinião de alguns estoicos, leva a concluir que o quadro descrito por Sereno sobre seu estado interior, caracterizado pela instabilidade e por recaídas, permite aproximá-lo da segunda classe referida por Sêneca. É importante aqui ter em vista os 4 tipos básicos de afecções passionais identificados pelos estoicos e reconhecidos, de modo geral, pelas diferentes doutrinas. Cícero, nas Tusculanas, oferece uma síntese completa sobre esse tema. Eu cito ali um trecho do livro 3, né, parágrafos 24 e 25, aliás, capítulos 24 e 25, no parágrafo. Cícero diz ali, né, dado que toda afecção passional é um movimento da alma, que ou é privado de razão, ou despreza a razão por não a obedecer, esse movimento é impelido em 2 direções, pela opinião de um bem ou de um mal, havendo 4 afecções distribuídas de modo simétrico. De fato, 2 se dão pela opinião de um bem. Destas, uma é o prazer exultante, isto é, uma alegria que vai além da medida, causada pela opinião de algum grande bem presente. A outra, a cupidez, que se pode corretamente definir também como um desejo incontinente, e que, insubmissa à razão, é uma ânsia exacerbada por um suposto grande bem. Portanto, esses 2 tipos, o prazer exultante e o desejo incontinente, são incitados pela opinião de supostos bens, ao passo que os 2 outros, o medo e a aflição, pela de supostos males. De fato, tanto o medo é a opinião de um grande mal que ameaça, quanto a aflição é a opinião de um grande mal presente, e uma opinião realmente vívida de um mal a ponto de parecer justificado angustiar-se por ele, ou, em outras palavras, a ponto de aquele que sofre ser da opinião de que seu sofrimento é obrigatório. Uma representação esquemática dessas definições torna mais evidente a natureza das 4 afecções básicas e a relação existente entre elas. Então, eu fiz esse gráfico a partir desse parágrafo das Tusculanas, né? A gente tem ali os movimentos da alma, motus animi, e movimentos derivados da opinião de um bem ou da opinião de um mal, ou seja, derivados de um julgamento, podemos dizer, equivocado, né? Uma convicção equivocada sobre a presença de um bem, seja presente, seja futuro, ou sobre a manifestação de um mal, seja presente, seja futuro, né? Então, a partir
dessas ideias, a gente tem lá a manifestação da voluptas gestiens, que equivale em grego a hedonê, né, na terminologia dos estoicos. Essa afecção, ela forma um grupo, né, forma um par com a cupiditas, também referida como libido, muitas vezes, equivalente à epitimia, em grego, ou seja, um desejo incontinente de um suposto bem futuro. No grupo oposto, né, derivado da opinião de um mal, primeiramente o que Cícero chama de aigritudo, por vezes aparece também com o termo dolor, né, que equivale a lype, do grego, ou seja, uma dor, uma angústia, uma tristeza, uma aflição, né? A equivalência desses termos em português pode ser todas essas, né? Aflição relativa a uma convicção injustificada de um mal presente. E nesse mesmo grupo, metus, né, o medo, phobos em grego, né, o medo relativo à convicção também justificada, claro, de um mal futuro, né, um mal iminente. Seria essa a definição de medo. Se relacionarmos a esse quadro os fatos destacados na descrição de Sereno, sobre aspectos de sua conduta e de seus sentimentos, elencados por ele para dar a conhecer seu estado interior, né, e, sobretudo, o tipo de vulnerabilidade observada por ele em si mesmo, é possível notar que as afecções que o acometem são quase exclusivamente aquelas causadas pela opinião de um suposto bem. E, dentre elas, em particular, a que envolve um transtorno volitivo, ou seja, a cupiditas. O relato de Sereno, né, basicamente reporta 3 exemplos em que a sua cupiditas se manifestou, né, de modo exacerbado, de modo que ficou além do seu controle, né? São esses os pontos que ele relata para Sêneca naquele primeiro capítulo. Eu só faço um breve parêntese para dizer que cada uma dessas 4 afecções básicas, ela dá origem a uma série de outras afecções, né, relacionadas a elas. E o Cícero descreve nessa lista enorme de afecções, e, na verdade, ele reporta aquilo que os estoicos, né, gregos já haviam catalogado, né, infinidade. Alguns falam de listas aí de quase 100 tipos de afecções passionais catalogados pelos gregos, né? Esse material chegou para nós, claro, todo fragmentário, mas muita coisa Cícero reporta em obras como Tusculanas, né? E são temas que aparecem também na obra de Sêneca. Isso foi só um breve adendo aí, tá? Então, seguindo ali, né, a cupiditas vai ser certamente o tipo de afecção que mais acomete Lucílio nesse estágio do desenvolvimento dele dentro desse programa, né, de desenvolvimento da alma proposto pela filosofia dos estoicos. Sereno começa por assinalar em seu ânimo a manifestação relativamente estável de um estado de temperança no usufruto de bens materiais, na alimentação e no estilo de vida. Esse estado, porém, é passível de súbitos abalos quando ele contempla o luxo e a suntuosidade presentes na vida alheia. Por exemplo, o trecho do primeiro capítulo, o parágrafo 9, né, o Sereno diz: ao retornar de uma longa pausa de frugalidade, envolveu-me o luxo com seu intenso esplendor e ecoou ao meu redor. Titubei um pouco meu olhar. Minha alma resiste ao luxo com mais facilidade que meus olhos. Recuo assim, não pior, porém mais triste. Não avanço tão altivo em meio às minhas fraquezas. Ataca-me uma mordida secreta e me pergunto se não seria melhor tudo aquilo. Nenhuma dessas coisas muda meu estado. Nenhuma, porém, deixa de me abalar.
tal abalo, como o Sereno ressalta, não implica em uma recaída drástica que represente um retrocesso no estágio de regeneração do ânimo já alcançado por ele. Revela, porém, certa insuficiência na assimilação de ensinamentos da ética estoica relativos à distinção entre bens e males e à correta atribuição de valor a cada coisa, o que é acompanhado de certo grau de frustração e desalento. Como ele diz, né, recuo assim, não pior, porém mais triste. Ele diz ainda, nenhuma dessas coisas muda meu estado, nenhuma, porém, deixa de me abalar. Acho que essas duas passagens mostram bem esse aspecto, né? Ele está num momento em que ele ainda se vê atingido por certos estímulos, né, externos que fazem se manifestar ainda essas afecções que ele já imaginava que havia superado, ou que havia conseguido controlar, né? E daí o desalento dele, a frustração. Na sequência, Sereno assinala seu desejo de participação intensa nas ocupações públicas, atitude que, de um lado, atende a um preceito básico do estoicismo, e, de outro, mostra-se própria não só da índole, mas também da faixa etária desse personagem. Um personagem jovem, né, muito ativo, né? No entanto, à medida que o impulso volitivo em direção da assim chamada vida ativa encontra resistência, volta-se para a direção oposta, a da vida contemplativa, cujas atividades, por sua vez, entre elas a leitura, acabam por fazer reacender em Sereno o desejo de exercer a vida ativa e entregar-se à ação pública, como ele afirma no parágrafo 12, né? Ele fala, minha vontade é lançar-me ao fórum, procilire libet in forum. Em suma, o desequilíbrio, uma vez mais, é gerado pela incapacidade de moderar a intensidade dos impulsos volitivos. Basicamente, é esse o problema que ele aponta. No âmbito da vida contemplativa, ou seja, o das atividades concernentes à prática filosófica, Sereno menciona o exercício da escrita. Eu destaco, então, o parágrafo 13, que é bastante curioso para um leitor moderno, né? De repente ele começa a falar da questão da escrita, depois de falar dessa questão da participação da vida ativa, né? Ele diz, na escrita, considero de fato melhor ter em vista o conteúdo e falar em função deste, e entregar, enfim, as palavras a ele, de tal modo que, onde ele as levar, possa ser acompanhado de uma linguagem despojada. Antes de tudo, vale dizer que o termo studies, que está no texto latino, né, traduzido por escrita, em função do contexto, em que se menciona a questão do padrão estilístico, né, inelaboratio, ele pode ser entendido como referente ao exercício que consistia na prática da meditação escrita. Esse é um conceito que a gente raras vezes associa, né, à prática filosófica entre os antigos, ou mesmo modernamente, mas a obra de Pierre Hadot, como já foi bastante citada aqui, né, especialmente aquela obra Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, ela é muito esclarecedora nesse aspecto, né? Ele fala de várias modalidades de exercícios meditativos praticados no âmbito das escolas filosóficas antigas, estoicismo, epicurismo, e mesmo entre acadêmicos e peripatéticos, né? Muito interessante esse conceito. Mas então eu entendo que aqui, nesse contexto do diálogo, né, essa referência aos estudos aqui, obviamente, não pode ser interpretada exclusivamente como referente à produção de textos literários em diferentes gêneros, seja a historiografia ou qualquer que seja outro, né?
não me parece que seja esse o contexto, não se tem nenhuma notícia de que esse personagem sereno tenha efetuado alguma prática no campo literário, né? Não há nenhuma informação sobre isso. E tudo indica que a referência aqui é, de fato, ao exercício escrito de uma meditação, né? Como um instrumento de ordenação do pensamento, pelo qual se visava conduzir o praticante, nas palavras de Pierre Hadot, né, abre aspas, a uma transformação total de sua representação do mundo, de seu clima interior, mas também de seu comportamento exterior, fecha aspas. Isso está lá no Exercícios Espirituais, na página 29, da edição, da tradução brasileira, né? Então, esse tipo de método, acrescenta ao mesmo autor, né, Pierre Hadot, revela um grande conhecimento do poder terapêutico da palavra, que de fato para os antigos foi muito explorado, né? Desde os pitagóricos em diante, né? Platão nem se fala, né? Toca diretamente nesse tema. Então, retomando a fala de Sereno, constata-se que, igualmente nessa atividade, manifesta-se um desequilíbrio que tem a mesma base daquele anteriormente descrito, mas que parece se caracterizar pela sobreposição de desejo incontrolado e de exultação. É o que a gente observa no parágrafo 14. Diz o Sereno: de novo, quando minha alma se eleva pela magnitude dos pensamentos, durante o exercício meditativo, né, entendamos, torna-se ambiciosa com as palavras e anseia por expressar-se com a mesma elevação com que se sente inspirada. E a linguagem se excede em direção à magnificência do conteúdo. Esquecido, então, de uma norma e de um critério mais restritivo, vejo-me levado a um modo de expressão sublime e com uma voz que já não é a minha. No enunciado final desse trecho, merece atenção também um dado adicional atribuído por Sereno a seu discurso, a desconexão entre a expressão e a realidade interior do falante, o que remete a uma questão levantada por Sêneca numa passagem da Epístola 75, parágrafos 3 e 4, sobre um atributo do discurso filosófico por ele considerado fundamental. Então, Sêneca diz na epístola: por Hércules, não quero que sejam descarnadas e áridas as palavras que forem ditas sobre temas tão importantes. Realmente a filosofia não renuncia a um estilo engenhoso. Porém, não é preciso despender muito esforço com as palavras. Em síntese, seja este o nosso propósito: falar o que vivenciamos, vivenciar o que falamos. A fala corresponda à vida. Cumpriu sua promessa quem é o mesmo quando o vês e quando o ouves. Veremos sua qualidade e sua dimensão. Ele se mostra unívoco. Eu abro um outro parêntese breve para observar que as considerações de Sereno sobre exercícios de leitura e de escrita tocam em um aspecto fundamental da prática filosófica entre os antigos, relativo ao uso do discurso. Como assinala Pierre Hadot, na obra O que é a Filosofia Antiga, né? Os filósofos antigos desenvolveram todos os tipos de terapêutica da alma, exercitando-se por meio de diferentes modalidades discursivas. Em algumas delas, como na exortação, na reprimenda ou na consolação, fazia-se largo uso de procedimentos retóricos para gerar convicção e transformação do ânimo. Ou seja, a força psicagógica, a gente pode usar esse termo, né? A força psicagógica da palavra era explorada não só em discursos dirigidos a outro, no intuito de exercer a direção espiritual filosófica, como é o caso, por exemplo, dos diálogos senequianos, né? Mas também na escrita de discursos dirigidos a si mesmo, como prática meditativa individual. E entendo que a isso
se referia sereno ali no início, na sua fala. Né? A Ilse Trautadou, aquela outra estudiosa que eu mencionei, esposa de Pierre Hadot, ela até trata um pouco dessa questão dos discursos dirigidos a si mesmo, ou seja, era uma prática muito tida como muito eficiente na terapia do ânimo, até considerando o fato de que os antigos liam em voz alta. A leitura era sempre uma leitura muito contundente, muito expressiva, e a composição de discursos voltados para si mesmo, né, tinha um efeito, um impacto psíquico importante. Né? Vale até lembrar que Cícero, né, no desespero pela perda de sua filha, ele reporta que chegou a escrever um discurso consolatório para si mesmo, né? Uma carta consolatória dirigida a si mesmo na tentativa desesperada de obter paz, de obter serenidade diante daquele fato tão duro para ele. Né? E um outro exemplo que agora quem cita é Ilse Trautadou é da obra de Marco Aurélio, né? Que comumente é traduzida com o título de Meditações, né? Mas ela, na verdade, ela não tem esse título, ela aparece com o título de ta eis realton, né? Ou seja, para si mesmo, né? Ta eis realton, ou seja, são reflexões dirigidas a si mesmo. É um tipo de discurso como esse que praticava ali Sereno naquele contexto. Então, retomando aqui, né? Na fala de Sereno, algumas passagens em discurso direto, reproduzindo palavras dele para si mesmo, podem ser vistas como exemplo dessa prática, na minha opinião. Sua decisão de suspender a participação nas ocupações públicas vem reforçada por um discurso exortativo, aconselhando a entrega aos interesses da vida contemplativa. Na passagem do parágrafo 11, né, primeiro capítulo, parágrafo 11, ele diz assim, né, agrada-me restringir minha vida entre as paredes de casa. E aí vem esse discurso, ninguém me subtrai um dia sem nada me restituir digno de tamanho dispêndio. Que minha alma se dedique a si mesma, cuide de si, nada faça que lhe seja alheio, nada que deva ser levado a um juiz. Que seja possível apreciar a tranquilidade isenta de inquietações de âmbito público e privado. Uma breve passagem que poderia ser percebida como um trecho de um discurso dirigido a si próprio com esse intuito, né, de interiorizar uma linha uma conduta, né, uma linha de conduta. Um outro exemplo, ao refletir sobre a prática da escrita filosófica, o propósito de expressar-se com uma linguagem estilisticamente despojada, aderente ao conteúdo, vem expresso na forma de um aconselhamento na voz de um alter ego. Isso no parágrafo 13, né? Vem entre aspas lá no texto, uma voz que emerge de repente. Qual a necessidade de compor textos que durem séculos? É como Sereno falando a si mesmo, a gente entende assim na leitura, né? Qual a necessidade de compor textos que durem séculos? Não é melhor não te empenhares nisto, que teu nome os pósteros não silenciem? Nasceste para a morte, menos pesares provoca um funeral silencioso. Assim, escreve algo em estilo simples para ocupar o tempo em teu proveito, não para pregoar tua glória. Requer-se menor esforço de quem estuda visando a cada dia. Bom, fecho aqui o parêntese que eu falei, né, sobre a aplicação da arte discursiva como instrumento terapêutico na filosofia antiga. É uma questão amplamente discutida por Sêneca nas epístolas e que exigiria um desenvolvimento específico até, né? De todo modo, esse tópico serve de transição para introduzir alguns comentários que eu vou fazer sobre a fala atribuída a Sêneca, a partir do segundo capítulo do diálogo sobre a tranquilidade da alma. O remédio solicitado por Sereno para ajudá-lo a superar o estado interior de instabilidade e assim a se aproximar da condição de tranquilidade, que é o objetivo final da educação filosófica na antiguidade,
Como não poderia deixar de ser, vem na forma de um extenso discurso, em que Sêneca entrelaça reflexões, imagens e aconselhamentos selecionados em conformidade com o habitus animi, o estado interior descrito por seu interlocutor. Vale notar que, na forma dialógica, a centralidade da figura do interlocutor impede que o discurso filosófico se desenvolva como uma exposição teórica e dogmática, e o obriga a ser, como ressalta de novo Pierre Hadot, um exercício concreto e prático, porque não se trata de expor uma doutrina, mas de conduzir o interlocutor a certa atitude mental determinada. Uma observação que está lá no Exercícios Espirituais, página 41. Após um breve proêmio, em que Sêneca reconhece o grau já bastante atenuado da afecção que se manifesta em Sereno, vem o anúncio do primeiro tópico, a descrição de tal afecção, logo em seguida identificada como um transtorno de natureza volitiva, que impulsiona atitudes opostas, ora de intensa atividade, ora de completa inação, e resulta em um sentimento de desgosto ou descontentamento consigo mesmo, como Sêneca reporta ali no parágrafo 7 do segundo capítulo. Ele diz: enfim, são inumeráveis as características próprias desse vício, mas um só o seu efeito, o descontentamento consigo mesmo. Sibi displicer. Isso sim se origina de um desequilíbrio da alma e de desejos tímidos ou mal satisfeitos, em que ou tais indivíduos não ousam o quanto desejam, ou não conseguem realizá-lo e se alongam por completo na esperança. Para intensificar o efeito persuasivo, Sêneca detém-se longamente, dos parágrafos 6 até o parágrafo 15 desse capítulo, que é longo, né, uma consideração de casos extremos que envolvem pessoas e circunstâncias alheias ao contexto da vida filosófica. Ao finalizar, ele adverte seu interlocutor, no parágrafo 15. Isso levou alguns à morte, porque, sempre mudando seus propósitos, acabavam dando voltas no mesmo lugar, sem deixar espaço para novidade. A vida e, inclusive, o mundo começaram a ser para eles motivo de fastio, e infiltrou-se neles o pensamento que é próprio de quando definham os prazeres. Até quando mesmo? Esse quadro referente a um contexto externo prepara o tratamento de uma questão propriamente relevante para o modo de vida filosófico e conectada ao que foi referido por Sereno, a combinação adequada de vida ativa e contemplativa, tópico que recebe um tratamento amplo que se estende pelos capítulos 3 até capítulo 5. Em seu aconselhamento, Sêneca procura estabelecer um fundamento racional para a conduta de Sereno, ao prescrever-lhe um modo de vida misto, com persistência na vida ativa, mesmo em face de obstáculos ou de circunstâncias desfavoráveis, como a gente lê no capítulo 4, parágrafos 7 e 8. Por que achas pouco útil o exemplo de uma virtuosa inação? Pergunta Sêneca a Sereno. Desse modo, é de longe melhor combinar o ócio com as atividades públicas, sempre que uma vida atuante sofrer impedimentos fortuitos ou obstrução pelas condições políticas. Nunca estão bloqueadas todas as vias. Desculpe. Todas as vias. Vou ter que tomar uma água. Nunca estão bloqueadas todas as vias a ponto de não haver oportunidade para uma ação virtuosa. O ar está bastante seco aqui em São Paulo. Minha voz é toda cheia de problemas com isso. Mas acho que eu consigo prosseguir. Bom, desculpem. O teor desse conselho mostra que, para promover a melhora na condição anímica de seu interlocutor, Sêneca adota a estratégia terapêutica que julga ajustada ao perfil de Sereno.
Personagem jovem e de temperamento enérgico, igualmente engajado na vida pública e no ótimo filosófico. Alguém cujo equilíbrio deve, portanto, ser buscado num modo de vida que combine essas duas aspirações na proporção adequada. A um destinatário idoso, como, por exemplo, Paulino, no diálogo sobre a brevidade da vida, é dado o conselho oposto, de abandonar de imediato as ocupações e de dedicar-se integralmente à vida filosófica. Assim, os preceitos são apresentados em conformidade com a situação concreta do destinatário e seu estágio de desenvolvimento, de modo que conselhos contraditórios entre si, ou até em contradição com aspectos doutrinais da escola, podem aparecer em diferentes obras, ou ao longo de uma obra como as Epístolas, na qual se representam diferentes estágios percorridos pelo Proficiens no processo de educação filosófica. O ponto fundamental sobre esse tópico vem sintetizado numa passagem, ainda que considerada interpolada por muitos editores, no capítulo 7 do Sobre a Tranquilidade da Alma. Desculpa. É necessário considerar se nossa natureza é mais apta para a realização de ações ou para o recolhimento do estudo e da contemplação, e nos inclinar para onde nos chamar nossa vocação. Isócrates agarrou Éforo e o retirou do foro por considerá-lo mais útil para compor obras de história. Os talentos forçados respondem mal. Quando a natureza resiste, o esforço é vão. Sempre no intuito de propiciar maior controle diante dos impulsos volitivos e em resposta ao quadro de transtornos relatado por Sereno, Sêneca prossegue com preceitos que levam a desenvolver temperança, não somente no trato com os bens materiais, ele trata dessa questão nos capítulos 8 e 9, né? Mas até mesmo na satisfação de desejos e obtenção de deleites no plano intelectual, o que Sêneca denomina studiosa luxúria, lá no capítulo 9. Ou seja, a ânsia, né, por mero acúmulo de informações e por uma erudição vazia, que só serve para ostentação e é inútil para o conhecimento de si mesmo e o aprimoramento espiritual. Para intensificar a reprovação desse tipo de excesso, ele o ridiculariza ao mencionar volumosas bibliotecas privadas constituídas como um mero aparato decorativo por colecionadores de livros raros, no capítulo 9. Né? Ele diz lá, no parágrafo 7, eu compreenderia perfeitamente se esse equívoco se devesse a um desejo excessivo de estudar. Mas agora essas obras seletas e de talentos consagrados, reproduzidas juntamente com os bustos de seus autores, são compradas com vistas à aparência e ao adorno das paredes. Felizmente, houve esse hábito na época imperial, porque, graças a isso, a gente tem os famosos papiros de Herculano, e certamente outros, né, que, quem sabe, um dia poderão ter seu conteúdo revelado para nós, né? Mas provavelmente é um desses casos de colecionadores de livros. Né? O preceito, prosseguindo aqui, o preceito aconselhando temperança é expresso reiteradamente em diferentes formulações e associado a imagens variadas, sendo ainda uma vez reafirmado no fecho da sessão dedicada a esse tópico. Né? É interessante aqui, só rapidamente, fazer um cruzamento com a interessante fala do Márcio, né, sobre as odes de Horácio. A gente vê que o quanto, né, a poesia latina se aproveitou de lugares da filosofia, né, no desenvolvimento de poemas. Né? Há uma grande confluência, realmente, entre esses dois campos. Né? Então, voltando aqui, eu vou tomar sempre um pouco de água, porque senão minha voz vai pifar. Esse preceito, né, da temperança é expresso reiteradamente em diferentes formulações e associado a imagens variadas, sendo ainda reafirmado uma vez no fecho da sessão
dedicada a esse tópico, no capítulo 10, né, no parágrafo 6. Mas nada poderá nos resguardar tanto das instabilidades da alma, quanto sempre fixar um limite para seu engrandecimento e não conceder à fortuna a decisão de determiná-lo, mas pararmos por nós mesmos muito aquém dele. Exemplos nos sirvam de advertência. Assim, por um lado, alguns desejos irão aguilhoar nossa alma, e por outro, tendo sido delimitados, não a conduzirão ao descomedimento e à incerteza. O estilo, entre aspas, repetitivo de Sêneca, que é muitas vezes criticado, né, por estudiosos modernos, né, poderia estar relacionado, né, segundo alguns até, entre eles até Elisée Tadot, poderia estar relacionado a um procedimento da prática meditativa de repetir uma mesma ideia por meio de reformulações e de comentários sobre ela. Como Sêneca propõe na Epístola 94, no parágrafo 26, eu selecionei essa passagem, né? Ele diz lá: todos os pensamentos que têm eficácia salutar devem ser reiteradamente ativados, reiteradamente repassados, para não apenas os conhecermos, mas para ficarem à nossa disposição. Quer dizer que era uma técnica, né, de meditação e de memorização também de conceitos doutrinais, essa noção de repetir uma mesma ideia, envolvendo a roupagem diferente a cada repetição, né? Então, essa técnica se converte, portanto, em um procedimento estruturante do discurso filosófico parenético. Exemplos desse estilo reiterativo são constantes na prosa senequiana. No Sobre a Tranquilidade da Alma, basta somente mencionar, sem citar, o desenvolvimento do tópico sobre o valor dos dons da fortuna, no capítulo 11, os quais, com base na doutrina estoica, são enquadrados na categoria dos indiferentes, isto é, nem bens, nem males. A reflexão sobre esse tipo de eventos, aliás, né, consistiu em um dos principais temas de exercícios meditativos praticados pelos estoicos, que recebeu a denominação de praemeditatio futurorum malorum, ou seja, prefiguração de males futuros, exercício ao qual se faz alusão nos capítulos 11, parágrafo 6, e no capítulo 13, parágrafo 3, que eu não cito aqui, mas só indicando que ele faz referência direta a essa prática. Então, essa prática tinha por objetivo reduzir a vulnerabilidade da alma a impactos emotivos causados pela ocorrência imprevista de infortúnios. Preceitos sobre como lidar com os indiferentes, né, os adiáfora, além da menção ao exercício da praemeditatio, abrem espaço para o próximo tópico desenvolvido nos capítulos 14 a 16, sobre a afecção da tristeza, aigritudo, né, na terminologia empregada por Cícero, como a gente viu naquele quadro, né, essa aflição, essa tristeza, aigritudo, suas causas e os meios de tratá-la. Como foi indicado anteriormente, essa afecção, ao lado do medo, integra o par de transtornos basilares contraposto ao da cupidez, derivados de um juízo relativo a um suposto mal, presente ou futuro. No contexto do diálogo, esse sentimento se manifesta no desapontamento reportado por Sereno, resultante da frustração de impulsos volitivos. Como ele disse naquela frase que eu citei no início, né? Requedo non peior, sed tristior. Eu recuo, não pior, mas mais triste. E o Sêneca comenta a mesma coisa no parágrafo 10 do segundo capítulo, né? Ele diz: daí, eu cito aí o 2:10, né? Daí a tristeza e o abatimento e 1000 flutuações de uma mente vacilante, que esperanças incipientes mantém suspensa e, depois de frustradas, tristonha. No caso de Sereno, em que esse transtorno tem origem em um desequilíbrio volitivo, o meio de atenuá-lo estaria na busca de uma conduta equidistante da obstinação e da inconstância.
É isso que a gente vê no primeiro parágrafo do capítulo 14, né, do diálogo sobre a tranquilidade, naquele trecho que eu cito ali. Nós devemos ser também flexíveis para não nos apegar demais a nossas determinações e convirá seguir para onde o acaso tiver nos desviado. Não ter medo excessivo de mudar de decisão e de postura, contanto que não nos domine a inconstância, vício o mais hostil à paz de espírito. De fato, é inevitável não só que a obstinação seja inquieta e sofrida, da qual a miúde a fortuna extorque algo, mas também que seja muito mais penosa a inconstância, que não se detém em parte alguma. Ambas as atitudes são contrárias à tranquilidade, tanto não ser capaz de mudar, quanto não aturar em nada. Ao longo do diálogo, a consideração das tensões geradas pelos impulsos volitivos, e igualmente aquelas relativas ao estado de abatimento e tristeza, conduz, no último capítulo, ao enfoque sobre a importância do relaxamento no processo de aproximação da condição de tranquilidade. Aliás, aproveito de novo para fazer uma observação referente à leitura que Márcio fez, né, dos poemas de Horácio, o tema da bebida, da confraternização entre amigos. Horácio aborda essa temática antiga na lírica grega, mas pelo viés filosófico, né, do proveito dessa circunstância para a alma. Né. Voltando aqui às minhas considerações, né, Sêneca reúne conselhos que incidem sobre atividades de recreação física e mental, sobre hábitos salutares de alternância entre esforço e repouso. E, em meio a isso, inclui recomendações, cercadas de advertências relativas à temperança, né, até mesmo de permitir-se ocasionalmente doses a mais de vinho e uma ligeira embriaguez, pois ela, afirma o autor, dilui as preocupações, muda profundamente o estado de espírito e remedia a tristeza, assim como algumas doenças. Essa passagem está ali no parágrafo 8 do último capítulo do diálogo. Quase que ecoa Horácio, né? Porém, o mais interessante é que esse tema leva ao tópico final, sobre a necessidade de romper o estado de consciência habitual e como que sair de si para acessar um nível de realidade mais elevado ou mais sutil. Importa também que a referência a esse estado alterado da mente contém uma menção a seu efeito sobre a linguagem, na medida em que a torna capaz de exprimir a percepção de outras dimensões existenciais. A gente lê isso nessa passagem do parágrafo 10 para o 11. Né? Só uma mente alterada, né, mota mens, só uma mente alterada pode expressar algo grandioso e acima do comum. Quando ela desprezou tudo que é vulgar e costumeiro e, por uma sagrada inspiração, se ergueu sublime, só então pôde entoar algo mais grandioso que a fala dos mortais. Não pode alcançar um pensamento elevado e situado num ponto inatingível enquanto permanece em si mesma. É preciso que ela abandone o estado habitual e se alucine, e morda os freios e arraste seu condutor e o leve até um ponto que por si mesmo ele teria receado atingir. Tanto o teor quanto o posicionamento desse tópico no fim da fala de Sêneca sugerem um paralelo com o último dos 3 exemplos indicados por Sereno para descrever seu estado de ânimo, e que dizia respeito à atividade da escrita. Eu vou repetir aqui o trecho de Sereno, ali no handout eu coloquei os 2 juntos, né? De novo, dizia o Sereno, né? Quando minha alma se eleva pela magnitude dos pensamentos, torna-se ambiciosa com as palavras e anseia por expressar-se com a mesma elevação com que se sente inspirada.
e a linguagem se excede em direção à magnificência do conteúdo. Esquecido, então, de uma norma e de um critério mais restritivo, vejo-me levado a um modo de expressão sublime e com uma fala que já não é a minha. A despeito das semelhanças entre alguns pontos, o movimento do ânimos, descrito no fim do diálogo, parece ter natureza diferente daquele descrito por Sereno. Sêneca, no fim de sua fala, refere-se a um estado alterado da mente, mota mens, a qual, por impulso de uma inspiração sagrada, instinto sacro, experimenta uma insólita elevação do espírito e manifesta isso por uma linguagem igualmente elevada e incomum, cuja caracterização a assemelha ao modo de expressão poético. Como diz lá o texto, aliquid cecinit grandius ore mortali, ou seja, pôde a mente inspirada entoar algo mais grandioso que a fala dos mortais. Já na fala de Sereno, pode-se dizer que alguns elementos lexicais, como o adjetivo ambitiosus, ambicioso, e o verbo gestit, anseia, indicam a subordinação do ânimo ao impulso passional do desejo, que, vale frisar, sempre tem como alvo um suposto bem, que é, na verdade, um indiferente, na terminologia técnica histórica. Junto a eles, a participação, junto a esses termos, o particípio oblitus, esquecido, e o verbo feror, sou levado, vejo-me levado, sugerem um estado passivo de dominação pelo impulso passional. Soma-se a isso o que já foi referido antes sobre a imagem da fala que já não é minha, não é a minha, a qual caracterizaria a situação oposta àquela sintetizada na Epístola 75, naquele preceito quod sentimus loquamur, quod loquimur sentiamus, concordet sermo cum vita, ou seja, falar o que vivenciamos, vivenciar o que falamos, a fala corresponda à vida. Preceito referente à correspondência entre a realidade interior e a expressão oral que a reflete. O estilo minucioso de Sêneca permite ainda considerar nos dois trechos a existência de um jogo tanto de paronomásia quanto de homonímia entre formas verbais. Em contraste com a forma passiva feror, vejo-me levado, sou levado, que aparece nas palavras de Sereno, lá no início do capítulo 1, em referência ao impulso que o domina e o faz abandonar a inelaboraturatio, ocorre na fala de Sêneca, no capítulo 17, o capítulo final, a forma verbal ativa relacionada ao sujeito contextual mota mens, mente alterada, na frase eoque ferat quo per se timuisset excendere, e o leve até um ponto, nessa mente inspirado, alterado, o leve até um ponto que por si mesmo ele teria receado atingir. Forma que parece enfatizar a noção de um movimento anímico, consciente e ativo, a ser refletido por uma expressão oral de estilo sublime. Em acréscimo a isso, haveria ainda um jogo homonímico representado na forma médio-passiva eferatur, se alucine, como eu traduzi, do verbo éfero, eferre, no sentido de fazer ficar fora de si, transportar, a qual coincide com uma das flexões de eferare, constituído de ex mais feros, tornar-se feroz, tornar-se selvagem. O que sugere, interpretado pelo viés positivo, uma total ruptura do padrão perceptivo convencional. Em suma, no término do diálogo, Sêneca faz referência a um estado de elevação do pensamento que faz passar da subjetividade individual e passional à objetividade da perspectiva universal. Me parece que esse é o ponto. Como última observação, eu sugiro que o conselho final de Sêneca, relativo ao relaxamento associado a um exercício de evasão do estado de consciência ordinário
para habilitar a mente a acessar níveis de realidade de abrangência cósmica, esse conselho se amolda ao temperamento de sereno, naturalmente dado ao arrebatamento, e visa a conduzi-lo ao equilíbrio por meio de movimentos que se harmonizem com sua natureza. Assim, o conselho de se deixar induzir a um estado de exultação parece assentado em um princípio como o da cura por meio do semelhante, ou seja, a elevação da alma a um estado de magnitude seria um semelhante da natureza arrebatada de sereno, estaria, portanto, em harmonia com a sua natureza. Se a Tranquilitas, como afirma Isetraut Tador, na sua obra Direção Espiritual e Prática da Filosofia, uma obra de 2014, que é uma reelaboração da sua tese de doutorado lá dos anos 60, né? Se a Tranquilitas, como afirma essa autora, se refere, aqui eu abro aspas, se refere aos movimentos da alma que tomam impulso a partir do interior dela mesma e a partir do estado harmonioso deles, fecha aspas, esse estado, para sereno, na minha opinião, havia de fundar-se em movimentos da alma conformes à sua natureza, portanto alinhados com seu temperamento arrebatado, mas disciplinados pelos expedientes da educação filosófica. Era isso que eu queria dizer a vocês. Obrigado pela paciência. Muito obrigada, professor. Nós que agradecemos pela excelente aula, interlocução com a poesia, a filosofia, né? Eu fico muito feliz de perceber que a harmonia se estendeu à conferência de encerramento, né? Porque nós temos aqui, desde o início, né, um colega fazendo referência à fala anterior, né, mostrando o quanto uma está relacionada à outra, e esse intertexto, essa intertextualidade foi se mantendo de uma fala a outra. Tivemos aí, né, a bênção dos deuses e a inteligência humana atuando para tanta beleza. Muito obrigada, professor. Eu gostaria, né, de passar a palavra aos presentes, que se coloquem, façam suas perguntas para maiores esclarecimentos, ou ouvir mais, aprender mais com o professor, porque certamente foi uma tarde e um fim de noite, né, início de noite, de muito aprendizado para todos. Pois não, professora Renata, pode se manifestar. Boa noite. Obrigada, Zé Eduardo, pela palestra, conferência, né? Eu sempre tenho uma questão, né, com Sêneca e com esses diálogos em particular, e aí você usou tantas vezes as duas palavras aqui que eu vou comentar, e aí queria provocar um pouquinho a respeito disso, né? Supondo, né, que seja o mesmo autor, efetivamente, o autor da poesia dramática e o autor da prosa filosófica, a gente vê essa construção de um personagem outro, né, em interlocução com o eu poético, por assim dizer, dos diálogos. Nesse caso do Sereno, né, desse texto sobre a tranquilidade da alma, sim, de fato, ele é constituído, né, assim, mas você mesmo, né, falou tantas vezes, o temperamento de Sereno, a natureza do Sereno, quer dizer, praticamente você vê como se o cara estivesse ali. Entende o que eu quero dizer? Tem essa construção, sei lá, se eu posso chamar de dramática, eu queria que se pudesse elaborar um pouquinho mais sobre isso, porque além de tudo ser tradutor também das tragédias, eu sei que a gente já teve algumas conversas sobre isso, mas é uma coisa que ainda, para mim, não é bem resolvida na minha cabeça, né? Porque depois, quando a gente faz a leitura, vê onde eu quero chegar, quando a gente faz a leitura do texto, como a gente mesmo acaba falando, o fulano, como se ele tivesse uma personalidade própria, e talvez não fosse uma construção literária, não sei, estou te provocando um pouco, como lidar com essa escrita senequiana, entende o que eu quero dizer? Na hora da gente ler, aproveita que você é um tradutor dele, né? Claro.
Tanto é que o Alfonso Traína, né, já escreveu aquela obra, né, que é um clássico, né, do estilo dramático do filósofo Sêneca. Né? Ele trata especificamente da prosa de Sêneca, né, mostrando o quanto Sêneca lança a mão de recursos que dão para o seu texto esse relevo dramático. Né? Só aquelas vozes anônimas que emergem a todo momento nos diálogos, nas cartas, né? E os próprios personagens, né? Ele descreve dados biográficos dos personagens com que ele interage, né? Esses destinatários. Sêneca, por exemplo, fala da morte de Sereno, né? Na carta, acho que 93, se não me engano, mostrando o quanto ele se viu fraco ali diante de um luto inesperado de um grande amigo, como foi Sereno, que era tão jovem, né? Ele já vai dando o perfil desse personagem, que era muito mais jovem que ele insiste nisso. E nesse diálogo, especialmente na Tranquilidade, uma coisa inédita que ele faz, né? Em nenhum dos outros diálogos, o destinatário tem voz, né? E aqui ele atribuiu uma fala, uma longa fala, a esse personagem logo no primeiro capítulo, né? E esse personagem se coloca ali numa circunstância de um diálogo íntimo com o seu instrutor filosófico, né, com o seu guia filosófico que vem na figura de Sêneca, e revela aí aspectos, né, muito detalhados da sua vida psíquica, né? E então isso dá para ele um relevo para esse personagem que a gente consegue visualizá-lo mesmo, né? E fica muito concreto, né, o personagem Sereno, muito mais do que os outros destinatários, que às vezes a gente mal percebe a presença deles, né? Por exemplo, o caso do Novato, irmão de Sêneca, no Sobre a Ira, né? A gente mal percebe que o Novato, depois que o Sêneca sai da primeira linha do diálogo, ele fala que quem pediu para ele falar sobre a questão da ira foi o irmão. Depois disso acabou, a gente vê um monte de vozes ali que vão emergindo. Poderia até alguma delas ser do próprio irmão, mas não fica nem um pouco declarado isso, né? Ele dá voz para inúmeros personagens históricos, né? Isso é o artifício retórico da prosopopeia, né? Ele atribui discursos a personagens de diferentes épocas, ou até para coisas inanimadas, né? Ganham discurso. Então, todos têm uma voz assim, dramática muito intensa, ao longo dessa obra, né, nas cartas também, a todo momento, Sêneca usa muito esse recurso da prosopopeia, né? Então, eu acho que é uma marca mesmo do estilo de Sêneca, esse estilo dramático. Ele escreve prosa filosófica, claro que é uma prosa, né, de intuito parenético, né, não é um tratado técnico, né, mas é um discurso mesmo que procura influenciar o seu interlocutor e os demais leitores que tiverem acesso a esse discurso, né? E ele usa todo o recurso dramático mesmo para isso, né? Ele cria um cenário, né, durante esses discursos, nos diálogos, nas cartas, e personagens diversos, né? Personagens de diferentes épocas, mitológicos ou não, históricos, né? E é um traço forte mesmo da escrita de Sêneca esse, né? E acho que a gente deve, como tradutores, né, ficar sempre atentos a essas diferentes vozes. Às vezes não é claro, o próprio editor às vezes não deixa bem sinalizado ali a quem pertenceria essa voz que emerge de repente, seria de um anônimo mesmo, ou poderia ser de um outro, né? E às vezes fica meio confuso isso no texto, a gente precisa estar muito atento na hora de verter, para ver exatamente que voz é essa que emerge ali, né, que está falando, né? É bem interessante. Às vezes o discurso é inserido, um discurso longo, né, inserido no meio de uma exposição, a gente até esquece que quem está falando não é mais Sêneca, é um personagem lá atrás que começou a falar e a gente até perde a referência dele, né? Tem muitos discursos introduzidos assim, né, no meio do próprio discurso de Sêneca. Eu não sei se era bem essa a dificuldade que você falou, Renata, mas no caso aqui do diálogo sobre a tranquilidade, acho que o próprio fato esse fato inédito, né, pelo menos inesperado, né, de um destinatário que tem voz ali, que fala, né, fala longamente em aspectos íntimos, né, da sua alma, né? Isso dá para ele uma concretude singular. De todos os destinatários é o que a gente mais
ver, né, ver presente ali. Eu acho que é um pouquinho, eu vi que a Thaís quer falar, mas assim, eu fico pensando se às vezes não é uma armadilha em que a gente cai enquanto leitor, entende também o que eu quero dizer? Aí a gente começa a tratar como se existisse de fato, e na verdade é o discurso do próprio Sêneca transposto para um personagem hipotético, porque não necessariamente qualquer coisa daquilo aconteceu, certo? É isso que eu quero dizer. É tão dramatizado que a gente quase que cai na ilusão dramática de você estar... O projeto é esse, né? Isso já acontece com os diálogos platônicos, né? Platão criou ali uma ficção, né? Sócrates e todos aqueles personagens, evidentemente, há registros históricos que comprovam que eles existiram de fato, mas não tem nada a ver a existência deles histórica com o que Platão reporta nos seus diálogos. A mesma coisa vale para Sêneca, a mesma coisa vale para Cícero, né, nos seus diálogos, aqueles personagens históricos todos que ele coloca nos seus diálogos existiram efetivamente, mas o Cícero cria ali uma figura ficcional, obviamente, né? Tudo que vai para a escrita é ficção, né? A gente deve pensar assim, os antigos tinham muito essa clareza, né? Tudo que entra na escrita vira automaticamente ficção. Não existe a possibilidade de reportar a realidade tal como ela era, não havia interesse nisso, né? A realidade era absolutamente, né, desinteressante, era múltipla e o que importa é a construção que se faz dela, né? Sem dúvida. Então, toda a obra de Sêneca, não importa se trágica ou filosófica, ela cria ficção. Na tragédia, ele lida com personagens mitológicos. Na filosofia, raramente ele cita personagens mitológicos, mas grande parte históricos, contemporâneos até raros. Ele, em geral, dá voz muito para personagens do fim da República, na época, né, mais do auge da República, né, Catão de Útica, né, ele cita muito, e personagens contemporâneos, no próprio Tranquilidade da Alma, ele cita Júlio Cano, né, um exemplo de um personagem absolutamente que atingiu, né, um estado de completo desapego em relação à vida, né, e de um espírito até investigativo, né, ele queria morrer logo em decorrência de uma pena de morte, para poder ver o que tem do outro lado e investigar isso, estudar isso, né? É uma passagem até curiosa lá, né? Que ele combina com os amigos que quem morresse primeiro voltaria para contar, para satisfazer esse interesse científico mesmo, né? Físico, né? Dos seus companheiros, né? Enfim, temos vários casos ali de personagens, né, de construções muito bem realizadas e muito vivas, né? Todos os personagens senequianos ali são muito vivos, eles ganham uma vida, né, impressionante. Acho que era isso, mais ou menos. Estamos de acordo nesse aspecto, estamos lidando com ficção, né, sem dúvida alguma. Isso é um pressuposto, né, sem dúvida alguma. Eu entendo que ficção, ela sempre está ancorada na realidade, né? É possível uma construção surreal, mas a gente deve pensar assim, que Sêneca escreveu a partir dos dados referentes que ele tinha ali no entorno dele, né? Eu acho que é bem possível que tenha havido o amigo Lucílio e tudo mais, né? O que foi efetivamente esse personagem, simplesmente isso não vem ao caso, né? O que importa é o Lucílio dos textos, esse sim. Está dentro de um contexto ali que nos diz muito, né? Se você acha que esclareceu, Renata, não sei. Sim, tá. Evidentemente que eu estou dando só minha opinião, né? Alguém pode discordar, por favor, que seria muito bom. Acho que a Thaís, né, parece que queria falar alguma coisa, Thaís. Eu estou vendo a sua mão levantada aqui, por isso que eu estou... Sim, professor. Primeiro, queria agradecer, né, pela fala que foi incrível, muito bem elucidativa de vários pontos. E o que me chamou a atenção
para começo de conversa é quando o senhor menciona os conselhos contraditórios que aparecem muitas vezes nas obras, né? Não só entre umas obras, mas internamente, por exemplo, nas epístolas, às vezes no início, Sêneca fala uma coisa e aparentemente Sêneca diz outra, né? Leia só poucos autores ou leia muitos autores. E, na verdade, tem essa modulação, como o senhor disse, né? Não só ao caráter, mas talvez até ao momento do progresso. E me chamou a atenção o contraste, talvez, que a gente possa ter com mota mens com motus animo. É curioso que o Sêneca tenha escolhido exatamente um particípio com uma mesma ligação, né, lexical com motos, né? Não sei se ele está fazendo um contraste, tentando trazer sereno de um lugar, de um motus animo, para uma mota mens. Pois é. Muito interessante isso que você está falando. É uma coisa até que a gente tem discutido ultimamente, né, Thais, a questão da terminologia, né, os sentidos de ânimos, os sentidos de ânima, e a gente tem investigado tudo isso, né? E aqui nessa passagem, de fato, eu não quis entrar nesse ponto, né, a diferença entre mens e ânimos, que a gente poderia pensar, né? Me parece que aí tem alguma chave para entender melhor essa imagem final de Sêneca, abrindo, né, para essa possibilidade de uma experiência, né, de percepção múltipla da realidade, né, um estado de elevação, né, da mente, né, para atingir essa percepção que caracterizaria o que se chamava de magnitudo animi, né, esse estado de grandeza da alma, que seria um estado um estado perceptivo, multiabrangente, né? Entre outros autores, a Ilse Trautador e também o Pierre Hadot tratam dessa questão da magnitudo animi como um estado perceptivo que era buscado por meio de exercícios meditativos, né? E Sêneca cita muito essa questão da magnitudo animi, e pode ser que esse termo mens, né, mota mens, no final aponte para alguma faculdade da alma relacionada a essa capacidade perceptiva, diferentemente do animus, que é aquela parte da alma que é complexo o sentido de animus, né? Ele é o cerne dos sentimentos, é a parte emotiva da alma, né? A parte onde se dão os movimentos na alma, né? Portanto, é a parte que é afetada pelos transtornos, as perturbações animais, né? Então, eu não sei responder a sua pergunta, Thais. Eu acho muito interessante esse ponto que você levantou. Eu fiquei pensando um pouco sobre ele, né, ultimamente, que a gente tem tratado dessa questão terminológica, mas eu ainda não tenho respostas efetivas para dizer. Sêneca entendia a mente aqui com esse sentido, e diferentemente de ânimos, que tem um outro valor, que aqui não entra, ou não, né? Mas é isso. Acho que você levantou um ponto muito importante mesmo nessa passagem. Sim. Desculpa. Não há uma relação intratextual, isso não há dúvida, né? Isso que eu mais queria frisar. Que há, de fato, uma relação intratextual entre esse trecho final da fala de Sêneca e aquele trecho da fala de Sereno. Eu mostrei ali alguns pontos, né, no léxico, né, que se comunicam, né? E aí me parece que dá para levantar mais dados a respeito, aí dá para refletir e chegar a mais pontos aí sobre isso, né? É uma tarefa que podemos, né, todos os que se interessarem podem tentar. Sim. O que me chama mais atenção é o próprio uso do particípio, né? Parece que ele está, na verdade, trazendo o sereno a um outro tipo de alteração, que seja mens, que seja ânimos, mas em vez de uma alteração, uma agitação, mas uma alteração inspirada. Uma coisa que me ocorre é que esse movimento ele teria como base a ratio, e não uma afecção, não seria uma reação psíquica passional, mas teria como base a ratio. Ele não explicita isso, mas
o contexto ali leva a pensar isso, né? Seria uma possibilidade de pensar nisso. E aí, mens associada a ratio, né? Precisaria ver até que ponto esse termo ocorre associado a essa faculdade da alma, né? Que é uma faculdade divina, né? Dentro da alma, né? Na ratio, né? E aí a gente entra também de novo na questão terminológica, que a palavra ratio, ela muito facilmente ela acaba sendo traduzida por razão. Só que a palavra razão, para nós, modernamente, ela acabou tendo um valor muito delimitado, muito restrito, no sentido de se referir a operações de associação de ideias, né? É isso que a gente entende por razão e racionalidade. Essa capacidade de relacionar ideias de maneira coerente. Mas o termo ratio vai muito além disso, né? Enquanto uma faculdade da alma, né? É uma faculdade perceptiva, que até pode envolver essa capacidade de operar com a associação de ideias, mas vai bem além disso, me parece, né? Então, isso precisaria ser mais investigado. Eu acho que falta ainda uma reflexão sobre isso, né? Isso vai para outras palavras também, virtus, né? Virtus, virtude, a gente naturalmente traduz por virtude, mas para nós, virtude, dentro desse contexto milenar de cultura cristã e de outros valores, acaba sendo associada a coisas que não estavam no horizonte do pensamento antigo, né? Então, precisaria também sempre ter cuidado com a tradução dessas palavras, né? Às vezes é difícil mesmo. Já foi falado até hoje, mais cedo, né, na fala do Orlando e também a fala da Renata tocou nisso, né? Essa questão da tradução para nós, às vezes, é muito complicado, né? O próprio Márcio falou sobre isso. Então, no caso da filosofia antiga, isso é um campo realmente muito difícil. E eu até hoje ainda estou revisando algumas passagens das traduções que eu fiz, né, do próprio Tranquilidade, porque à medida que a gente vai entrando mais, né, em detalhes no pensamento dos estoicos, nessa visão da filosofia antiga, às vezes dá para ajustar melhor certas expressões, né? Esse é um trabalho detalhado e exige tempo. Espero que numa próxima edição eu possa inserir essas novas leituras que eu faço nesses textos, né? Muito bem, professor. Tem uma última colocação de Rafael Batista, eu gostaria de ler para encerrarmos nosso evento, dado o adiantado da hora também, né? Rafael Batista comenta, né? Muito obrigada pela fala, professor José Eduardo. Gostaria de saber a visão do professor sobre o ecletismo de Sêneca. Alguns comentadores até colocam em dúvida o estoicismo senequiano, uma vez que ele cita várias doutrinas e figuras em sua argumentação. Sim, é uma pergunta bem interessante também, né? Obrigado, Rafael. E, de fato, esse é um tópico muito comentado, né, na obra de Sêneca. Uma das possibilidades de resposta a isso, né, eu acho que eu já indiquei hoje com relação ao que eu falei sobre o tratamento que Sêneca dá, né, na fala dele, né, aos problemas reportados por Sereno, né? Ou seja, eu acho que tem muito essa questão da adaptação dos argumentos ao caso concreto do interlocutor. Como eu falei, né, por exemplo, no caso de Paulino, lá na Brevidade da Vida, Sêneca recomenda que ele abandone de imediato todas as atividades dele. Ele era responsável pelo abastecimento de grãos na cidade de Roma, era um cargo importantíssimo, né? Só que ele já era da idade de Sêneca. E Sêneca, o argumento dele no diálogo é esse, que não dá tempo, não dá mais tempo. Ou Paulino começa a via filosófica nessa idade avançada, ou não vai ser possível avançar, né? A mesma coisa ele fala para Lucílio, em diversas cartas, ele recomenda a Lucílio que também abandone suas ocupações públicas e se dedique totalmente à filosofia. Já ou seja, ele contraria desse modo, né, um preceito da doutrina histórica, né, um preceito ali, pelo menos a base da doutrina histórica.
mas muito voltado para essa necessidade concreta de um interlocutor. Eu entendo que é a mesma coisa com relação a Serena, né? Agora, Sêneca várias vezes declara que ele não tem compromisso com doutrinas, ele tem compromisso com a verdade. Onde ele identificar a verdade, ele toma essa verdade como dele, como pertencente a ele. Não lembro agora a passagem das epístolas em que ele fala diretamente isso, né? Então, essa é uma característica de Sêneca, né? Ele não tem esse compromisso, esse vínculo com doutrinas. Repare até que ele recomenda embriaguez para o Sereno, né? Poderia ser até uma recomendação epicurista, né? Entregue seus prazeres, beba com os amigos, se embriague um pouco, né? Não muito, um pouco. Então, ele lança a mão, né? Repare lá nas epístolas, as primeiras 30 cartas, ou 33 cartas, elas utilizam muito de sentenças de Epicuro, né? Preceitos epicuristas. Ele usa massivamente esse material, né? até essa primeira série de cartas dirigidas a Lucílio, né? Acho que tudo isso fez com que muitos comentaristas modernos tentassem explicar isso como um tipo de ecletismo, né? Talvez associado com a escola dos Céstios, da onde deriva o ensinamento que chegou a Sêneca, né? Por meio de Fabiano, sobretudo, né? Que foi aluno dessa escola romana, né? Que teria sido uma escola pitagórica, mas que combinaria noções vindas de diferentes doutrinas. Aparentemente, a gente não tem uma linha de nada disso, são só inferências, né? Aparentemente, isso poderia ter vindo daí, mas... Já, por exemplo, a Ilse Trautador contesta frontalmente esse conceito de ecletismo, né? Ela procura explicar mais ou menos como eu disse. Sêneca tem objetivos práticos nessas obras que a gente conhece dele, né? Que são todas obras vinculadas à ética e tem um intuito paranético, né, de tratamento de aflições passionais. A gente não tem uma obra de Sêneca que ele parece que estava escrevendo antes de morrer, relativa à ética, mas só num campo doutrinal, sem nenhuma intenção de que ela servisse para o aprimoramento interior, né, só para conhecimento doutrinal. Ele anuncia a produção dessa obra, mas ela não chegou para nós, e tudo indica que ele não chegou a completar esse trabalho. A gente só conhece as obras de Sêneca, mesmo as questões naturais, embora de física, mas não é um tratado só dedicado a questões técnicas e físicas, como já falou Renata, né? O trabalho é muito voltado para a parênese, né? Para a educação do ânimo, né? O controle das paixões. Enfim, é mais ou menos isso, né? É uma questão muito interessante, muito debatida, muito complexa, né? Mais ou menos o que eu percebo é isso. Rafael, esqueci o nome do Rafael. Rafael. Obrigado pela pergunta. Posso também para a Thaís, Renata, todos que permaneceram atentos até agora. Bom, eu quero fazer os primeiros agradecimentos, depois estendo à professora Juliana Santana, já fiz até um textinho aqui para amarrar e passar a palavra para ela, né? Então, vou seguir. Eu comecei os agradecimentos com 2 tópicos, agora eu estou em 6, né? Então, vou aqui rapidinho, né? Eu quero agradecer primeiro ao professor José Eduardo dos Santos Loner, que nos, né, fez refletir, que nos trouxe questões novas e conseguiu, né, tecer, fazer um manto, digamos assim, sobre a tranquilidade, com cores da filosofia, da literatura, né? Isso nos traz muita alegria e faz também com que eu li recentemente que a filosofia e a literatura são
muito mais afins, né, do que imaginamos. Na verdade, são irmãs, né? E então eu quero também agradecer a todos os participantes, né, conferencistas, palestrantes, aos que elaboraram perguntas, porque sem elas também, né, o evento perde o seu tempero, ao nosso monitor, Vilomar Mateus, pelo apoio técnico, né, o Vilomar Mateus, mestrando da professora Juliana Santana, e meu aluno de grego aí há pelo menos uns 5, 6 anos, e eu fico muito feliz de tê-lo encaminhado à professora Juliana Santana, e ele está aqui conosco, né? E, claro, né, a minha amiga e companheira de organização, Juliana Santana, que, graças à sua amizade e generosidade, também faz com que, né, o nosso sonho seja possível. E aproveito para passar, né, a palavra para a amiga e companheira para encerrar, né, o nosso evento. Obrigada, professora Maria Aparecida, né? Eu, primeiramente, agradecer ao professor José Eduardo Lohner, né, por ter estado conosco mais uma vez, né? Eu agradeci no começo, tenho que agradecer no fim também, né, professor, para o senhor sair, né, ciente da importância da sua presença aqui nesse desfecho desse nosso segundo simpósio. Né, ressaltando de novo, como tinha mencionado o professor Márcio, estamos na citação do Namuno, né, essa proximidade, como a professora Maria Aparecida também fala, entre a poesia e a filosofia, e com a qual eu me sinto muito agraciada aqui, né, especialmente nas falas que vieram para a gente nesse dia, agora com a fala final do senhor. Muito obrigada mesmo, não é, por ter ficado, a garganta aí, às vezes, cobrando um pouquinho, mas ainda assim, generosamente, estando com a gente aqui, respondendo as perguntas com muita atenção, com assuntos extremamente interessantes e importantes, que fazem a gente refletir muito. E, gente, desculpa, o professor mexeu com o meu fraco, o gato, né? Eu tô com os meus aqui. Desculpa, gente, desculpa, professora Maria Aparecida, que eu fico com os meus aqui e eu fiquei muito feliz de ver o gatinho do professor também. Né? E ouvi-los, né, me faz ter um sentimento um pouco, uma pitadinha de tristeza, porque a gente percebe o tanto de interesse que a gente tem na vida e que não há tempo para a gente se dedicar a eles, mas ao mesmo tempo me tranquiliza e me traz uma felicidade muito grande, não é? Porque poder contar com esses tipos de encontro, ouvir os senhores, aprender com os senhores, me apazigua quanto a essa pitada de tristeza, porque a gente pode contar com os senhores, não é? Para satisfazer as nossas curiosidades, não é, para trazer para a gente essas luzes, esses momentos de conhecimento, de auxílio nos nossos pensamentos, nas nossas reflexões, nas curiosidades que a gente tem. Muito obrigada, então, professor José Eduardo Lohner, professores que tiveram com a gente até o momento, Márcio Tamos, Renata Casarini, a professora Grace manifestou ali, e eu não vou ficar falando de todo mundo, perdoem, porque eu estou dizendo dos que estão aparecendo aqui para mim, e corre o risco de ser injusta, mas nós, sem vocês, sem o apoio de todo mundo que está até aqui nesse momento, não seria possível o evento e o sucesso do evento. E eu vou ser só um pouquinho burocrática e fazer a listinha aqui, agradecer primeiro a professora Maria Aparecida, né, o Laban, a UFT, a Propesc, nos PPGs aí que a gente está trabalhando com eles, os de filosofia, os programas aí, né, da filosofia, compõem o PPG de filosofia, o PROF, em rede, o Profil, o Prof. Letras, o Colegiado de Filosofia, de Letras da UFT, meus colegas de curiosidade sobre as coisas gregas, né, os do Mímesis, né, os palestrantes novamente, todos os participantes, não é? A Letícia e o Vilomar, não é? Os meninos da estética, meus alunos que estão aqui com a gente assistindo aqui hoje, e muitíssimo obrigada a todos vocês. Obrigada mesmo, e a gente espera vocês no terceiro simpósio. Tchau, tchau. Um abraço. Tudo de bom para vocês.